Hoje, no Além do Diagnóstico, estamos com a Joyce. Ela é mãe atípica e acabou de receber o diagnóstico do seu filho de altas habilidades e superdotação. Seja bem-vinda, Joyce, novamente. Obrigada, obrigada. Então, fala um pouquinho para mim sobre o filho, por que que você decidiu, né, ir em busca desse diagnóstico. Na verdade, tudo começou com um episódio. Eu falo que é episódio, né? Um episódio de desregulação emocional que desencadeou do nada, sem dar nenhum de indício, nenhum sinal. Simplesmente ele começou a sentir algumas emoções, começou a aflorar e alguns comportamentos que começaram a deixar ele com falta de ar, pensamentos. E aí ele teve uns momentos de, assim, ansiedade, né? Você, eu não gosto de falar crise de ansiedade, né? É um episódio de ansiedade. A crise existe, mas quando eu trato com ele, eu falo nesse termo, para não intensificar na cabecinha dele. E aí teve esse episódio que foi bem forte, eu corri para emergência. E aí lá, sei que fosse outras coisas, porque foi bem tenso, dormência, né? Teve um pouco de falta de ar. E lá a médica já me alertou. Aí eu mesmo assim eu ignorei. Fiquei só atenta, mas eu ignorei. Só que aí desencadeou em outras situações. Isso foi quase em dezembro do ano passado. E aí desencadeou, depois foi desencadeando sensibilidade visual, aí também fui deixando, aí levei no oftalmologista, deu um grauzinho, porque deu, né, ele estava com essa dificuldade de olhar para a claridade, eu não conseguia ficar abrir os olhos no sol. Resolvi com o óculos, deixei para lá. E aí depois veio outro indício que foi a sensibilidade auditiva, que ele nunca tinha esboçado também. 10 anos, até no momento que a gente estava no ambiente e ele fez assim. E a lágrima escorreu. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. E aí esse foi, né, a luzinha que acendeu. Eu tenho que investigar o que está acontecendo com meu filho, preciso ajudar ele. Sim. E aí depois vieram também questionamentos, pensamentos que me levaram a me movimentar a marcar um neuro para ele. Mas quando eu agendei um neuro, eu comecei a observar, minha visão ampliou. Eu comecei a perceber que ele estava no terceiro livro. Eu comecei a perceber o interesse ampliado em áreas de ciências, como ele fala, né? Ele fala que ele gosta de ciências, geografia e geologia. E aí ele tem um interesse muito grande por dinossauro. Já era para ele ter perdido. Os meninos da idade dele não curte mais dinossauro quanto ele, né, gosta. Aí comecei a perceber e aí ele vinha com umas perguntas muito aprofundadas, vocabulário muito além da idade. Por mais que a gente converse muito, porque a gente conversa muito, a gente estuda junto, mas eu sempre achei ele um menino muito interessado. Só me interessado, esforçado. Nunca me deu trabalho. E aí pode ser que seja, ou pode ser que, não sei, dupla excepcionalidade, mas fui investigar e o médico pediu, né, uma série de exames, inclusive a avaliação, do qual que eu fiz com uma pessoa que eu me senti confortável para fazer, confiança, que eu acho que isso também é importante. Não basta entregar o valor. Você tá entendendo? O que foi que aconteceu? Custa tal, tem tal dia. Superficial, como assim? O que eu falei? Vai fechar aqui? Não, não vou fazer a avaliação aqui. Vou fazer onde eu me sinto mais confortável. Eu fiz, onde meu filho se sentiu, onde ele, onde ele conseguiu cumprir todas
a etapas da avaliação bem participativo e respeitava os momentos dele. E assim fechou. Foi em torno de 1 mês, né, de avaliação. E foi fechado com altas habilidades. Mas eu já tinha acendido a luzinha, né? Tem uma coisa errada aí, porque ele. Como é que eu não enxerguei? Como é que eu não percebi no meu filho isso? E as altas habilidades dele é em quê? Acadêmicas, criatividade, imaginação. Ele tem essa carência em cálculo. Cálculo não é bom, tá? Justamente para desmistificar, né? Essa quem pensa assim, tem altas habilidades, pensa logo, é ótimo, é um gênio da matemática. Mega inteligente. Mega inteligente na matemática, no cálculo, faz dor de cabeça. Não, ele tem dificuldades reais. Expressões numéricas, cálculos, eu falo com ele. Você não sabe, desenha. Matemática a gente também desenha. A gente pega o problema e desenha ele para poder conseguir ter uma compreensão melhor daquilo ali. Uhum. Na escola ele nunca me deu trabalho. Então era mais um motivo do qual passou despercebido. E como foi receber esse diagnóstico? Qual o sentimento que você teve após ter finalizado? Eu procurei já desconfiando do que fosse. E aí quando fechou, então minha suspeita era exatamente, né? Que eu estava desconfiando. E eu fiz a leitura do diagnóstico dele junto com ele. Tivemos a devolutiva, né, da profissional, e aí eu esperei o momento certo, porque ele é bem esclarecido. Então, sentei com ele, vamos fazer a leitura, saiu o resultado. E aí fomos lendo, os dois juntos. Explicando item por item para ele. E até que, quando chegou no trato diagnóstico, aí ele, eu tenho altas habilidades? Como assim? Mas eu não sou inteligente. Eu sou esforçada. Eu procuro saber das coisas. Então, tem esse lado, essa negação. A gente nunca se acha capaz o suficiente, ou tô falando isso porque eu também recebi diagnóstico de altas habilidades, a gente não se acha bom o bastante, por mais que a gente seja muito bom em uma área específica, sempre tem aquele bloqueio, eu não sou capaz, eu não consigo, eu só faço, né, o necessário, né? Uma das situações também que aconteceu nesse processo de diagnóstico foi que geralmente tem essa dificuldade de sono também, né? A cabeça pensa muito. São muitos pensamentos, muitas ideias, muitos questionamentos. Pensamento super acelerado. Nossa. E aí, uma das preocupações dele era qual é o propósito da vida. 2 horas da manhã. Qual é o propósito? Meu filho, o propósito da sua vida hoje é acordar, ir para a escola, estudar, chegar, dormir, brincar e ser feliz. Esse é o propósito da sua vida. Porque no momento certo, você vai entender o propósito. Agora, não se preocupa com isso. Seja criança. E aí, assim, aí ele fala que eu sou a psicóloga dele, né? A gente senta e a gente troca uma ideia legal. Outros também, a outra preocupação dele é, porque ele estava no terceiro livro dele, porque ele, assim, ele pega um bloco e começa a criar híbridos, que ele chama. Então, ele e dá a assinatura dele, tá? Então, sempre tem ponto, um ponto que eu digo assim, uma sílaba do nome, do sobrenome. Então, sempre tem a marca dele no híbrido dos dinossauros que ele cria. Então, ele cria ilhas de dinossauros. É tão engraçado que eu tenho vídeos dele e ele falando assim, ele me explicando as criações dele e eu ignorantemente, né? Isso aqui é uma cabeça? Não, mãe, é um crânio.
Hoje mesmo. Hoje eu tava levando eles pra escola. Aí sei o que a irmã dele falou, a gente no carro. Aí ele falou assim: Isabela, sua cabeça é negligenciada de inteligência. Ela, hã? Ele vê assim. E teve outro dia também. Ele vê não sei o que no céu. Aí, ele, nossa, tá parecendo uma aurora boreal. Você não sabe o que é uma aurora boreal? Ela, não. Tipo assim. Aí ele é um fenômeno natural que acontece nos polos. Porque ele gosta de ciências, porque Sim. ele gosta de fenômenos da natureza, ele se interessa e ele vai a fundo. Né? E ele vai lá e parece que não se esgota a curiosidade, né? E tudo ele tem uma explicação. Tudo ele tem uma explicação. E essa foi também uma das falas da profissional quando veio, trouxe devolutiva para ele. Porque se você perguntar, não sei se você também tem esse perfil, se você perguntar para ele o que é isso aqui, ele vai dizer uma garrafa de plástico que contém água, e a água contém o elemento tal, 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 tem uma tampa e ela rosca. Cara, é só a garrafa. Eu... É só a garrafa. Não é assim. Ele vai Uhum. procurar uma explicação Científica científica por aquilo, ou porque o que hiperfoco dele é o nisso. que acontece. Ele é bem assim. Tem hora que eu fico encurralada. Eu falo assim, nem essa hora não. E como é na escola? Na escola, ele me relatou ontem que vai ter uns momentos de pesquisa, pesquisa sobre ciências dos dinossauros que a professora vai trazer, colocar ele à frente Uhum. para ele falar, para ele divulgar o que ele descobriu, o que ele entende. Eu achei bem bacana, Sim, a né? iniciativa é muito boa. Sim, eu achei bem bacana. Justamente para fazer com que ele não camufle tanto, porque assim, todos os meninos, a grande maioria dos meninos não tem esse interesse que ele tem mais. Né? Mas aí ele participa, ele interage super bem com as crianças. Mas ele acaba guardando um pouquinho na escola, né? Esse aprofundamento todo. E aí a escola está fazendo o quê? Vai fazer um projeto onde ele vai poder falar. Fica todo bobo, né? Que ele entende, do que ele domina, do interesse dele ampliado. Nossa. O que você falaria para outras mães que também receberam o diagnóstico do filho de altas habilidades de superação? Eu tô engatinhando, né? Eu tô engatinhando nesse universo, para mim tá sendo muito novo. Então eu tô dia após dia conhecendo um pouco mais, estudando mais e buscando informações para ajudar o meu filho. Então eu tô separando momentos para a gente discutir, exemplo. Porque você recebeu no mês passado, não foi isso, esse Tem um diagnóstico? mês e meio, Um mês e meio? não tem nem 2 meses. Então a gente sempre teve momentos de diálogo. Só que agora eu tô separando sempre algum momento pra gente conversar, que ele fala que eu sou a terapeuta dele. Ele tá realizando um acompanhamento. Mas ele fala que gosta de conversar comigo porque eu entendo ele. Sim. E aí a gente tira um momento e a gente discute mesmo. Parece dois adultos falando, porque o entendimento e o vocabulário dele não condiz com a idade que ele tem. Muito além, né? Ele dificilmente repete palavras. Ele gosta sempre de usar palavras novas. E aí eu acho que a princípio, a minha orientação é compreensão, apoio, paciência, a paciência de Jó, porque a criança acaba muitas das vezes não sendo compreendida, e aí o meu filho, então, em especial, quando ele não é ouvido, ele se fecha. E aí quando ele tá muito quietinho, ele tá com muito pensamento. Tá com muitos pensamentos, ele tá com muitas dúvidas. Ele precisa extravasar, ele precisa conversar. Ele gosta de diálogo. Quando eu não sei responder, a gente pesquisa, porque nem tudo eu vou saber. Sim. Né? Nem tudo eu vou dar a solução para ele. Muitas vezes eu vou deixar, como eu falo com ele, relaxa.
Você vai descobrir as coisas aos poucos. Estamos aprendendo. Você também está em processo de desenvolvimento. Para que tanta pressa? É sempre trazer a criança para a faixa etária dela. E quando eu sentamos e falei com ele o diagnóstico dele, eu falei, olha, você não é melhor do que ninguém. Antes de mais nada. Você precisa pensar que você deve usar essa capacidade, né, fora do comum para a coletividade, para o bem comum. O que você pode ajudar? O que você pode fazer pelo outro? Porque para mim, esse é o propósito da vida. Depois eu conversando com ele, eu fui falar com ele, o propósito da vida, que você quer saber, é a gente poder ser útil para o nosso próximo. É ajudar, é olhar para o outro com carinho, com empatia, é ter tempo de escutar. Hoje em dia a nossa vida está tão dinâmica, está tão corrida, que eu ouvia virou artigo de luxo, tanto que os psicólogos estão aí cada vez mais, né? Cada vez mais está difícil uma vaga no psicólogo. Porque a escuta está muito limitada, está reduzida. As pessoas estão muito apressadas. E principalmente voltando para a família, é claro que eu preciso ainda, né, olhar para mim, para os meus comportamentos, olhar para as minhas atitudes e me remodelar. Justamente para eu conseguir com que ele cresça emocionalmente equilibrado. Mesmo com essas intensidades de pensamentos, porque sempre vai haver. Acho que ele consiga ter uma qualidade emocional de vida. Isso para mim é equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Então, pais, ouçam seus filhos, tenham momentos reservados para eles. É dinâmica, eu não tenho tempo. Vai ter que separar. Vai ter que tirar um momento, vai ter que ouvir, vai ter que discutir. Falo discutir, né? Debater. Sim. Dependendo da faixa etária. Apesar que nesse diagnóstico, a criança é além da faixa etária que tem. Então, dá para saber estabelecer um diálogo sempre trazendo para a idade e usando também a linguagem. Há momentos que discutimos um vocabulário um pouco além, quando ele pede uma explicação mais científica, a gente senta e pesquisa, e há momentos que eu falo com ele com a idade de 10 anos. Mas há momentos que eu falo com ele como com a criança de 10 anos, como tem que ser. Com pulso, ou tiver que chamar atenção, vou chamar, porque tem essa... É também sensível. Sim, muito. Acaba levando tudo pro lado pessoal. Jesus, eu tenho que pisar em ovo de codorna o tempo todo. Não é nem bem ovo. como é. Eu falo, meu Deus do céu, tá difícil ter tanto tato. Mas é a gente se olhar para si e se reconstruir como mãe, né? Olhar para o filho, trazer ele sempre para equilíbrio, sempre para equilíbrio. Acompanhamento, claro. Acompanhamento dentro do que se pode oferecer, dentro da realidade de cada um. A última pergunta: o que existe além do diagnóstico para você? Filho amado, né? Filho amado, honrado, que é muito além do que um QI. Sente, ama, chora. É o meu filho. É um pedacinho de mim que eu tenho que zelar pela integridade dele, pelo melhor para ele, em todos os sentidos. Antes de qualquer tipo de rótulo, diagnóstico, qualquer tipo de outra formalização da nomenclatura. Então eu tenho que ser mãe antes de tudo. É isso. Joyce, obrigada novamente pela sua participação. De lado. Fico muito feliz por você ter aceito o convite, tá? E sinta-se abraçada nesse momento, porque eu sei o quanto é difícil receber um diagnóstico de um filho. O meu filho também tem o diagnóstico de autismo. Um dia eu falo aqui no programa. Ainda não estou preparada para isso. E ser mãe atípica, né, é um desafio muito grande. A maternidade já é muito difícil. A maternidade atípica é mais difícil ainda.
E eu considero você uma pessoa super forte. E Somos. 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 É uma selva por dia.